Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né não? Então, sejam bem-vindos a mais essa aula online do nosso módulo 1 de Fundamentos da Profissão do Cuidador de Idosos. Na aula passada, a gente abordou um tema que foi o ambiente do paciente. Nessa aula, a gente viu o que é o ambiente do paciente, quais são as principais observações que nós temos que fazer, as intervenções que nós temos que propor para os familiares para melhorar a qualidade de vida do paciente, para facilitar a sua circulação dentro da sua própria residência e também facilitar o nosso dia a dia com a assistência que a gente está prestando a esse paciente. Falamos um pouco da organização desse ambiente, falamos também da importância de estar verificando as validades de algumas coisas, está fazendo algumas datações e principalmente eu citei que a gente vai estar registrando isso em alguns locais e deixei para essa aula essa parte do registro. Então vem comigo que agora a aula vai começar. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai estar falando sobre a anotação do cuidador, o que vem a ser essa anotação, como ela deve ser feita, quando deve ser feito, o que deve ser anotado, para que ela serve realmente para a gente cuidador e por que eu tenho que fazer ela. A gente vai descobrir agora. Então, pessoal, eu coloquei para vocês aí no slide que a anotação deve ser por ordem que acontecem os fatos e sempre anotadas por horário. Então, vamos começar falando sobre esses dois temas. Enfim, você tem o hábito de registrar alguma coisa na sua vida, no seu dia a dia? Eu acho que sim. Você já parou para pensar nisso? Vamos começar desde a origem, desde o nosso nascimento. Nós nascemos, aí o que nossos pais fizeram? Foram no cartório para registrar o nosso nascimento, porque é uma coisa importante, um ser tão especial como nós nasceu, então precisa ser registrado, precisa ganhar o nome. E naqueles momentos de festas, de aniversário, aquelas viagens, para você registrar aquele momento e mostrar para todo mundo que você está lá fazendo o seu cruzeiro, está viajando para a Europa, conhecendo Paris, a cidade luz. Então, aquela praia lá em Búzios, Porto de Galinhas, ou até, quem sabe, Canoa Quebrada, ou você vai descer lá para o sul, vai lá para as cidades gaúchas, tomar aquele vinhozinho gostoso no inverno, aí você tira bastante foto, fica só lá tirando fotos. Por que você tira foto? Para registrar os momentos bons da sua vida. Então, por que a gente não registra também as coisas que a gente faz no nosso dia a dia profissional para mostrar que nós, cuidadores, não ficamos o dia inteiro à toa, que a gente faz várias atividades? Pois algumas pessoas que contratam a gente saem falando por aí que eu estou pagando alguém para ficar com meu pai, com minha avó lá, só que não faz nada, fica à toa o dia inteiro. Eu pago um dinheirão para ele, é só para ele ficar olhando, só para ele ficar olhando. Ainda coloca esse só bem grandão, como se fosse simples ter a vida de cuidador. Mas para quem já é cuidador, quem já cuidou de alguém, sabe que é muita responsabilidade, é muito trabalho, tem várias coisas para ser feita no dia a dia e o plantão geralmente é muito grande, muita coisa para fazer em pouco tempo. Mas para que as pessoas visualizem que você fez muita coisa, deixe registrado, pegue o hábito de registrar. Mas como que eu vou registrar? A primeira coisa que eu preciso saber é onde eu vou registrar isso. É em qualquer lugar? É na minha agenda, numa folha solta qualquer, em qualquer caderninho? Não. Eu recomendo a utilização de um local especial. Tá vendo essa imagem aqui em cima? Esse livrinho aí em cima de mim? Esse livro de capa preta, com as páginas todas em branco e somente numerada, ele recebe o nome de livro ATA. Eu acho que a maior parte de vocês já ouviu falar, já conhece do livro ATA. Esse livro ele é vendido em qualquer papelaria, ele é muito fácil de ser encontrado, o preço dele é bem acessível, custa em torno de 20 a 30 reais. É um livro que qualquer pessoa vai comprar, ninguém vai ficar, não, é caro, não sei o que.
Caso o familiar não compre, enrole para comprar, você mesmo pode ir lá e comprar esse livro, pois vai valer a pena. Esse livro pode te resguardar de várias coisas que a gente vai ver mais para frente nesta aula. Então não saia daí, continue comigo e vamos lá. Agora que eu já sei aonde registrar a minha anotação, onde eu vou fazer, é nesse livro Ata, eu já sei o local específico, como que eu vou começar a escrever essa minha anotação? A primeira coisa que eu tenho que saber é se eu estou no plantão noturno, eu sou do plantão diurno, ou eu faço 24 horas, faço manhã e noite, manhã, tarde e noite. Vamos lá. Se você trabalha das 7 da manhã às 7 da tarde ou das 8 da manhã às 8 da tarde, da noite, você está no plantão diurno. Qualquer horário entre esse, das 7 às 19 ou das 8 às 20, é plantão diurno. E como ele é plantão diurno, você vai utilizar para registrar, fazer a sua anotação, a caneta azul. Tem que ser caneta azul quando você estiver no plantão diurno. E quando você estiver no plantão noturno, que é das 19 às 7 ou das 20 às 8 da manhã, você vai usar a caneta, quem sabe, vermelha. Então, azul para a parte da manhã e vermelha para a parte da noite. Já sabemos duas coisas. A anotação do cuidador é feita no livro Ata e ela deve ser feita no plantão diurno pela caneta azul e noturno utilizando a caneta vermelha. Agora, para começar essa anotação, eu preciso sempre escrever plantão diurno e colocar a data. Plantão noturno e colocar a data. Mesmo sendo no mesmo dia. Vamos supor que eu entrei às 7 da manhã, só vou sair às 7 da manhã no outro dia. Eu vou começar minha anotação colocando plantão diurno, eu posso até colocar também, é permitido colocar o horário, plantão diurno das 7 às 19 e a data. Hoje a data é 22 de julho de 2020. Pronto, essa é a primeira linha. Plantão diurno, das 7 às 19, dia 22 do 7 de 2020. Pronto, agora eu vou continuar o meu plantão, eu faço 24 horas. O que eu vou fazer? Lá no final eu vou encerrar o meu plantão fazendo a passagem de plantão que a gente vai ver. Fiz a passagem de plantão, vou relatar ela e vou lá embaixo, vou fazer um risco e assinar com o meu nome legível. Vou pegar a última linha que eu anotei, embaixo dela eu vou fazer um risco grandão na linha, para ninguém escrever nada ali, e no finalzinho da linha eu escrevo meu nome completo. Vou colocar lá Renato Paixão, ok? Agora, no meio, a gente vai ver agora o que a gente vai anotar. Então, eu já sei. Agora, cheguei no plantão noturno, eu vou novamente abrir colocando plantão noturno das 19 às 7 horas do dia 22 de 7 de 2020. Ok? E lá no final, quando eu terminar, risco novamente a linha e no finalzinho dela eu escrevo meu nome. Mas nome completo e legível. Beleza? Tranquilinho. Agora, outra coisa que eu tenho que saber. Essa anotação que eu vou fazer, ela tem que ser uma anotação cronológica. O que significa uma anotação cronológica? É uma anotação que vai seguir passo a passo, assim, o fato vai acontecer, você vai narrar ele de acordo com o que vai acontecendo. Você chegou na casa do seu paciente, você pegou o plantão, é o primeiro fato. Segundo fato, você levou o paciente para tomar banho. Terceiro fato, você, depois do banho, deu café para ele da manhã. Aí, quarto fato, esse paciente, depois do café, ele saiu para fazer um exame. Quinto fato, ele voltou do exame sem intercorrência. Sexto fato, ele já chegou na hora do almoço, ele foi almoçar. Sétimo fato, depois do almoço ele recebeu visita de um fisioterapeuta. Ou seja, na ordem que vai acontecendo, você vai narrando. Você não pode pular a ordem ou bagunçar tudo. Por exemplo, você pega o plantão, seu primeiro ato é pegar o plantão, deveria ser a primeira coisa que você iria registrar.
Só que você, na hora de registrar, deixou para fazer no final do dia, não conseguiu seguir a sequência correta, foi um profissional desorganizado ou porque o plantão é tumultuado, só que isso não justifica. Você simplesmente colocou lá. Passa o plantão tal horas, aí logo em seguida o paciente acordou, aceitou o café da manhã, dei o almoço, o paciente tomou café da tarde, aí, ou seja, misturou as informações todas. Ficou difícil da outra pessoa que for ler a sua anotação entender como foi o dia do paciente. Então a gente tem que fazer de forma cronológica. O fato acontece, você registra o fato. O fato acontece, você registra o fato. Você faz um procedimento, você registra o procedimento. Primeiro você começa o procedimento, termina seu procedimento, lavou sua mão, vai lá e anota o que você fez, ok? Sempre anota assim que termina de fazer alguma coisa ou assim que alguma coisa termina de acontecer. O paciente fez um episódio de vômito. Você deu a medicação para ele, você limpou o paciente, você fez um monte de coisa. Terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer com ele, eu vou lá e anoto. Sempre é no final de qualquer coisa que você faz que você anota. E outra coisa importante, é cronológica e temporal, ou seja, você tem que datar, tem que colocar o tempo, o momento que está acontecendo. Vamos colocar o exemplo aqui. Se você trabalha no plantão diurno, você pega o plantão às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, você vai lá assim, terminei de pegar o plantão, 7 horas, assumo o plantão, passado pelo funcionário fulano, o paciente encontra-se dormindo em ar ambiente, hemodinamicamente estável, ou seja, não tem nenhuma alteração nos sinais vitais dele. Segundo o funcionário do plantão anterior, do plantão noturno, o paciente passou o dia anterior sem intercorrências. Sigo o plantão, ok? Aí você vai estar fazendo, você pegou o plantão. Você também pode colocar nessa iniciação assim, pega o plantão com todos os equipamentos presentes e funcionando, ok? Ou se alguém te passou a informação, ele vai fazer o exame tal horas. A pessoa do plantão noturno te passou assim, às 2 horas da tarde o paciente vai ter que sair para ele fazer um exame laboratorial. Aí você vai registrar lá, assume o plantão, o cuidador fulano do plantão noturno informa que o paciente terá um exame às 14 horas em tal local, ok? Aí ali você está confirmando que você recebeu aquela informação dele. Isso é na passagem de plantão. Ele te passou, falou, você anotou. Aí vamos supor que durante o dia o telefone toque lá da residência dele, o celular dele, você atende falando, olha, tem uma consulta amanhã. Aí você vai lá a tal hora, às 15 horas ele tem uma consulta amanhã. Você acabou de atender, aí você vai ter que sempre perguntar com quem eu estou falando. Você vai ter que anotar o nome da pessoa que te passou a informação. Você é de onde? Aí vai falar, eu sou daqui da clínica radiológica, Multiscan. Ah, tá. É a Rosângela da Multiscan que ligou a tal horas para informar tal coisa. Aí você vai lá e coloca, anota. Às 9 horas da manhã, a Rosângela da Multiscan. Rosângela é o que da Multiscan? Rosângela, da central de atendimento da Multiscan, ligou informando que o paciente terá uma tomografia computadorizada de abdômen total amanhã às 15 horas. Necessário jejum de tantas horas, preparo de tal coisa. Você vai colocar todas as orientações que a pessoa te formou. Ok? Mas tem que ter o nome, a função, ou seja, onde ela trabalha, o cargo que ela exerce. Era Rosângela, da Central de Relacionamentos, ou da Central de Marcação, da clínica tal, que ligou para falar sobre tal procedimento. Aí você sempre tem que perguntar. Quando falar que tem procedimento, qualquer exame, alguma coisa, tem algum preparo? Que tem vezes que as pessoas não falam. Tem algum preparo? Qual é esse preparo? Aí a pessoa vai falar e você vai anotar aquele preparo que a pessoa falou. Aí na hora de passar o plantão para outra pessoa, você vai falar para ela e você vai deixar registrado também. Passa o plantão para fulano, orientado sobre o exame das 15 horas de amanhã.
você já anotou no começo que você recebeu a ligação dela e você vai registrar que você passou a informação para o fulano que pegou o seu plantão. Essa pessoa que pegou o seu plantão vai relatar que ela pegou o plantão e que você falou para ela. Ou seja, já vão ser 3 registros. Por que que é importante esse registro aí? Porque caso esse paciente não vá fazer o exame, ou ele vá fazer o exame e não faça o preparo, a culpa não é sua. Você orientou, você tem como provar que você passou para a pessoa a responsabilidade sobre o exame. Caso ele não tenha nada de registro, a pessoa pode alegar: ah, fulano que me passou o plantão não falou que precisava de preparo. Eu não sabia. Aí como que você vai provar que você falou que o paciente precisava de preparo? Agora ele perdeu o exame. Vai que fosse um exame importante, só daqui a não sei quantos dias que ele vai conseguir de novo. Ele estava esperando uma cirurgia de urgência, precisava do exame. Ou seja, é sempre bom deixar registrado. Lembrem, tem que perguntar o nome de quem passou a informação, o cargo dela no local, o local que ela trabalha, se tem preparo ou não, o horário do exame, e você vai registrar todas essas informações nesse relatório, colocando sempre a ordem o quê? Da forma que acontece, e agora o marco temporal coloca o horário e o que acontece. Vamos colocar o exemplo de novo. Você pega o plantão de manhã. Qual horário você pega o plantão? 7 horas? Então você vai colocar lá 7 horas 07, ou só o 7H. Pega o plantão de fulano de tal, que não sei o quê. O paciente você vai levar ele ao banheiro às 7h30. Aí você vai colocar lá 7h30, encaminhado o paciente ao banho de aspersão. Ah, você 8 horas vai dar café ao paciente. Você vai colocar 8 horas, oferecido o café da manhã, o paciente aceitou bem. Ou o paciente aceitou bem a dieta das 8 horas, segundo a prescrição do nutricionista. Aí vai de acordo com o que você vai colocar, o que o paciente está fazendo. Meio-dia o almoço, 12 horas, administrado a dieta prescrita, segundo o nutricionista, e tem 14, ou na dieta da terça-feira, que os nutricionistas geralmente fazem um cardápiozinho para todos os dias. Aí, com relação à dieta, o que você vai anotar? Ele aceitou bem? Ele não aceitou bem? Ele teve alguma intercorrência? Ele sentiu alguma coisa? Teve alguma complicação? Teve náusea? Teve vômito? Ele está engasgando? Ele está engolindo com facilidade? Ele está aceitando a ingestão hídrica, ou seja, ele está bebendo líquido? Esse líquido, ele está engasgando ou não está engasgando? Você vai anotar tudo isso ali. Ah, o seu paciente ele fez as necessidades fisiológicas dele. Ele fez cocô, ele fez xixi. Você vai anotar isso? Sim, você vai anotar e de preferência identificar, dar mais detalhes sobre isso. Às 7h40 da manhã, paciente evacuou fezes pastosas, coloração marrom clara, com odor característico. Ou seja, isso também influencia no tratamento do paciente. Vamos supor que o paciente você não tenha anotado, ele não evacuou hoje. Aí daqui a 15 dias ninguém falou nada e o paciente já está há 15 dias sem evacuar. Olha a complicação que esse paciente já está tendo. Uma obstrução intestinal longa dessa forma pode causar vários transtornos para esse paciente. Tem alguns que necessitam até operar. Aí, ou seja, caso você tenha anotado, um dia não evacuou, 2 dias não evacuou, quando você voltar, você tem como controlar a função fisiológica do paciente. E você também consegue controlar como está essa função fisiológica. Então, pessoal, tá vendo quanta coisa importante a gente já está observando que a gente pode anotar? Outra coisa que a gente tem que anotar também é igual quando você vai levar o seu paciente ao banheiro para tomar banho, para fazer qualquer outra coisa. Você tem que anotar se você levar ele vai andando, que a gente chama deambulando, ou ele vai de cadeira, ele vai com auxílio, ele precisa do seu auxílio para ir se apoiando em você ou vai só na cadeira de banho mesmo.
lá dentro do banheiro, na hora que ele está tomando banho, ele fica totalmente passivo, parado, você esfregando ele totalmente, ou ele te ajuda mesmo na cadeira, ele se esfrega um pouquinho? Isso é importante você colocar, que dá para ver o nível de consciência, o nível de cooperação desse paciente, se ele está tendo alguma melhora, se ele está tendo alguma piora. Vamos supor que o paciente sempre está te ajudando, você está falando que ele sempre está te ajudando. De repente você começa a narrar que ele não está mais te ajudando, você começa a ver que ele está definhando, decaindo, o nível de consciência dele, e ele não está apresentando melhora, ele está simplesmente piorando. Isso pode ser algum sinal, pode ser trabalhado com o médico, ele pode estar desenvolvendo algum tipo de doença e você consegue reparar de acordo com as anotações que estão sendo feitas. Pois você está lá só 12 horas, as outras 36 você não está. Como que ele tem passado essas 36 horas? E outra coisa importante, é sempre bom a gente ler as anotações dos outros profissionais. Então a gente já viu que a anotação tem que ser feita nesse livro preto, chamado de livro ATA, que ele é encontrado em qualquer livraria, é um preço bem acessível que vocês mesmos podem estar adquirindo ele. Outra coisa, que ele tem que ser, a nossa escrita tem que sempre ser de caneta azul ou caneta vermelha, azul para plantões diurno e vermelha para plantões noturno. A gente deve fazer sempre, começar na primeira linha, escrevendo plantão diurno, o horário que é o seu plantão de 7 às 19 e a data que é o dia que você vai estar trabalhando, no caso hoje, 22/7/2020, e essa anotação ela tem que ser cronológica, de acordo com os fatos vão acontecendo, e ela tem que ser temporal também, de acordo com que as horas estão que ela está fazendo. Desculpem que passou uma moto aqui, ou um carro, não sei, eu estou em casa. Você começou a pegar o plantão 7 horas, você coloca 7 horas, fiz tal coisa. 8 horas, tal procedimento. 9 horas, realizei tal coisa. Ou seja, hora e o que você faz. E outra coisa importante também que a gente tem que saber agora é que você tem que escrever de forma clara. O que significa escrever de forma clara? É de uma forma que qualquer pessoa que leia o que você escreveu entenda o que foi feito. Não tenha dúvida do que foi feito. Por exemplo, encaminhado o paciente ao banho de aspersão com a ajuda da cadeira de banho. A pessoa pode ficar confusa e não saber o que é aspersão, mas você sabe que você levou ele ao banho. Se é banho, é para tomar banho. E ele foi o quê? De cadeira. Só que esse banho foi um banho de aspersão. Aspersão nada mais é que a gente vai ver depois tipos de banho. Eu já posso adentrar aqui o assunto, adiantar um pouquinho. Aspersão é aquele banho que você toma no chuveiro normal, todos os dias que você vai lá tomar seu banhozinho. Caso você não tenha um furor, uma banheira de hidromassagem no seu banheiro, você vai entrar embaixo do chuveiro e esse embaixo do chuveiro é o banho de aspersão, ok? Então a sua escrita tem que ser de forma clara. Outro exemplo, 12 horas é administrado dieta prescrita no item 3 da prescrição do nutricionista. Ou seja, você ao meio-dia você deu a dieta ao paciente, você administrou a dieta. Qual foi essa dieta? O item 3 da prescrição do nutricionista. Então, há uma prescrição do nutricionista na casa do paciente, lá no ambiente do paciente, e foi o item 3, a terceira coisa que o nutricionista escreveu, que você deu para o paciente se alimentar. Qualquer pessoa vai entender isso. Você não escreveu várias coisas, não fez um texto para fazer isso, foi curto e direto. Outra coisa importante que você precisa fazer é que você está lá escrevendo. Você está lá escrevendo numa linha, escreveu. Aí você foi para a segunda linha, só que você escreveu 3 palavrinhas só na segunda linha. Aí sobrou um espaço até o final da linha. Esse espaço que sobra até o final da linha, você vai dar um risco e lá no finalzinho você vai escrever seu nome, só o primeiro nome ou uma rúbrica. Pode ser uma rúbrica também. Sempre que sobrar, você escreveu o que aconteceu, horário, o que aconteceu. Sobrou, nem que seja um espacinho, você risca e escreve seu nome. Para que serve esse risco? Esse risco, para qualquer documento, quando você risca uma palavra, significa que aquela palavra não tem valor.
É para desconsiderar aquela palavra. E por que, que a gente coloca um risco sem nada escrito? Porque caso alguém queira te sabotar, alguém queira te prejudicar e escrever alguma coisa a mais ali que não aconteceu, que não foi você que colocou, ela vai ter que escrever sobre aquele risco. Automaticamente está anulando, cancelando o que a pessoa vai querer escrever. Então ninguém pode acrescentar nada naquilo que você fez. Tranquilo? Olha que maravilha, não é bom? Então, isso é as observações que vocês têm que ter quando vocês forem anotar. Anotar no local correto. Qual é o local correto? O livro ata. O que eu vou escrever tem que ser plantão noturno ou diurno com cores diferentes, caneta azul e caneta vermelha. Agora que eu já sei aonde eu vou anotar e qual a cor que eu vou anotar, eu sei que eu sempre tenho que colocar, escrever plantão diurno, o horário do meu plantão e a data. Aí na linha de baixo eu começo a escrever. Como que eu começo a escrever? Hora, o que aconteceu, sobrou espaço, eu risco e assino. Eu vou fazendo isso de hora em hora. Tudo que eu vou fazendo eu vou escrevendo ali. Tudo que for importante eu vou colocando ali. No final do dia eu vou colocar lá às 19 horas que eu vou passar o plantão, passo o plantão para o funcionário X, comunicado que o paciente está hemodinamicamente estável, ou seja, ele não teve nenhuma intercorrência, não teve febre, hipertensão, taquicardia, dispneia. A gente vai ver tudo isso no decorrer do curso, para vocês terem um embasamento melhor, um conhecimento técnico a mais aprofundado. E comunicado que o paciente fará o exame às 15 horas. Deixo anotado e deixo ciente a anotação que foi feita às 9 horas. Ponto. Acabou seu plantão. Aí o que você faz? Faz um risco na linha de baixo e assina lá no final com o nome completo e legível. Professor, não entendi isso que você fez. Vamos ver o exemplo para a gente entender melhor? Olha aqui no slide com a gente. Essa anotação dessa cuidadora aí, olha que cuidadora bonitinha. Pode ser você. Às 7 horas da manhã ela escreveu: pega o plantão com o paciente dormindo em ar ambiente. Ou seja, ela chegou na casa do paciente, o paciente estava como? Roncando, sonhando com a morte da bezerra. Tô brincando, dormindo. Dormindo igual um anjinho. Aí ela coloca em ar ambiente. O que significa em ar ambiente? É que ele está respirando normalmente, espontaneamente, igual a gente está respirando aqui agora. Ele não está usando nenhum equipamento que ajude ele a respirar ou que respire por ele. Ele está respirando sozinho, isso é um bom sinal. Nosso paciente está vivo e está bem. Não, é ótimo ver ele respirando em ar ambiente. Aí faz o risquinho, tá vendo que sobrou espaço na linha? Ela fez o risquinho e escreveu lá o nome. Agora, às 8 horas da manhã, ela coloca sempre o horário na frente, encaminhado ao banho de aspersão. Esse aspersão é o banho de quê? Chuveira. Você levar ele no banheiro e deixar ele tomar banho de chuveiro. Se não relatou utilizando cadeira, é porque ele foi o quê? Andando. Mas é bom especificar. É encaminhado ao banho de aspersão sem auxílio de cadeira. Ou seja, ele foi andando. Se está sem auxílio de cadeira, ele foi andando. Ou com auxílio de cadeira, quando ele vai sentado na cadeirinha de banho. Novamente sobrou espaço na linha. O que ele fez? Risquinho e escreve o primeiro nome lá. Às 12 horas, aceitou bem a dieta oferecida, segundo a prescrição do nutricionista. Se a prescrição do nutricionista tiver vários horários, você pode colocar: aceitou bem a dieta oferecida, segundo a prescrição do nutricionista, item 1, ou item 2, ou item 3 do dia tal, porque geralmente o nutricionista faz a prescrição da semana, de domingo a domingo. Às 17 horas, realizada a atividade recreativa, ou seja, uma brincadeira, uma descontração. Que brincadeira foi essa? Um jogo de xadrez. Para que você jogou xadrez com o paciente? Para trabalhar o cognitivo, ou seja, exercitar a mente do paciente, exercitar o raciocínio lógico. É outro assunto que a gente vai estar abordando, que é bem interessante.
Vai ser o nosso último módulo. Sobrou um espacinho pequenininho, tá vendo que o risquinho foi menor? Mas não deixa de fazer o risquinho e foi lá e colocou o nome. Dúvidas? Agora, com relação a essa anotação, vocês vão pegar mais firmeza, vão ter mais propriedade, vão estar sentindo mais familiarizado e fazer de forma mais fácil se vocês forem praticando. Pratiquem sempre. Arranje um caderninho na casa de vocês, já vai praticando umas folhas aí. Imagine um paciente que você esteja cuidando dele e imagine quais procedimentos vocês vão estar fazendo com ele. Imagine se ele está fazendo algum tipo de necessidade, se ele está tendo intercorrência. Aí você vai anotando, fazendo sua anotação, que quando você chegar na casa do paciente, você já vai estar, ó, fera. Vai estar fazendo uma anotação perfeita. Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem conosco na nossa próxima aula. Até mais!